A você que acompanha a TV Canção Nova, nosso muito boa noite. Estamos de volta com o programa Além da Notícia e um tema de hoje que vamos tratar é qualidade da educação brasileira. Para isso, uma convidada também especialista no assunto, deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo. Deputada, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, Ronaldo. E falando de educação, que é um tema que eu gosto muito. E eu percebo também que a senhora está muito ligada ao tema. Deputada, foi sindicalista da Associação dos Professores do Estado de São Paulo, vereadora de Sorocaba, exercendo 3 mandatos e está no 3º mandato de deputada federal. A senhora também foi relatora do mais importante projeto do governo Lula, não é? A emenda constitucional que criou o Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. Este fundo, de que forma ele transforma a educação? Nós não tínhamos, Ronaldo, quem nos acompanha, nenhuma garantia do financiamento da educação até a criação do Fundef. Depois que foi transformado também por debate na Câmara, iniciativa do Movimento de Educação de todo o Brasil e do Ministério da Educação, na época, o ministro Tarso Genro. Foi uma construção nossa, um fundo que financia a educação básica para todos os brasileiros. O que nunca foi, desde o nosso descobrimento, nunca foi uma tradição no Brasil. Como é que ele funciona na prática, deputada? É o financiamento da educação básica, que hoje compreende desde a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Que todo brasileiro terá a garantia, toda criança terá a garantia da vaga na educação infantil, no fundamental e no ensino médio. E isso a prepara para a possibilidade do ensino superior, ou ensino profissionalizante. Antes, as prefeituras tinham os seus sistemas de educação. Se a prefeitura tinha recurso, tinha vaga. Se a prefeitura não tinha o recurso, não tinha vaga e a pessoa não estudava. No caso do ensino médio também, a mesma coisa. O Estado, que é o responsável, a rede estadual de ensino, normalmente é responsável pelo ensino médio. Se tinha recurso, oferecia vaga. Se não tinha recurso, não oferecia. O fundo é uma captação de todo o recurso, tem um fundo em cada estado, e complementação da União, que coloca recurso nesse fundo também, para garantir o salário do professor, a infraestrutura, a construção de prédios, a merenda escolar em todas as escolas do Brasil. Isso quer dizer, e este fundo já é destinado somente para a educação, não pode ser, por exemplo, levado para nenhuma outra área, utilizado em nenhuma outra área da administração. Esse é um dos grandes avanços, o fundo é da educação. A prefeitura não pode, é uma contas separadas, e a prefeitura não pode utilizar em outras áreas. A prefeitura pode até colocar mais recursos no fundo. Nós tínhamos a emenda constitucional que garantia nos municípios e nos estados 25% dos recursos orçamentários para a educação e 18% da União. Hoje a emenda fala que 60% de todos esses recursos, por exemplo, são para investimento no salário dos professores. A gente já conheceu histórias de que antigamente professor ficava alguns meses sem receber salário, porque não chegava, não tinha verba do salário, faltava a merenda. Hoje isso não acontece mais? E é separado essas contas. Muitas vezes cria problemas numa rede, numa prefeitura, porque o salário do professor está garantido mesmo que o dos outros funcionários não esteja. A conta do Fundeb é separada, os aumentos dos professores é separado. Tem muito para avançar ainda. Depois da votação do Fundeb, que eu fui a relatora na Câmara dos Deputados, e aliás uma construção nossa, de uma proposta que vem, acho que desde Anísio Teixeira, de 1930, que ele defendia que o Brasil tinha que ter um fundo para financiar a educação básica para todos os brasileiros. É esse o raciocínio que eu quero passar. O Brasil nunca se preocupou de oferecer educação para todos. Sempre oferecia educação para uma parcela da população, que tinha recursos, uma parcela elitizada da população. E não como os outros países que tinham o conceito que todos deveriam ter o direito à educação. E isso só apareceu na Constituição de 88. E só conseguimos regulamentar com o Fundeb muitos anos mais tarde. Então fez com que o Brasil tivesse milhões de analfabetos. Principalmente no campo. Não tem escola, não tem recurso, não tem escola, não tem estudo. Vai estudar onde? Já se percebe hoje, deputado, um retorno depois da implementação do Fundeb? Já se tem um retorno de como ou do quanto melhorou e já vem avançando a questão da educação? Nas mais variadas áreas. A partir desta garantia de que toda criança, todo jovem, todo adulto tem direito à educação, que isso é um conceito. Nós poderíamos ter continuado com esse conceito, se tiver recurso, estuda, se não tiver recurso, não estuda. Após a garantia do Fundeb, que é uma emenda da Constituição brasileira, nós tivemos outros projetos, como o ProUni, que garante hoje mais de 1 milhão de jovens na universidade,
com bolsa de estudo. Então, melhoraram os indicadores assim de forma fantástica no ensino superior. Nós vamos voltar a este assunto, mas eu gostaria de continuar aqui a apresentação da deputada. A senhora também aprovou, e eu acho importantíssimo mencionar isso, 2 projetos. Um que pune o assédio sexual e outro que coíbe a violência doméstica. Vou pedir a senhora que nos fale também já deste primeiro projeto, que pune o assédio sexual. Em que esfera? Em que ambientes? De que forma? Nós vamos continuar podemos, agora? Chegamos no intervalo? Podemos. Eu também, como deputada e vereadora, fui 14 anos vereadora na cidade de Sorocaba. O tema dos direitos da mulher, dos direitos humanos, sempre foi um tema que pautou meu trabalho. Consegui, na Câmara dos Deputados, junto com a bancada feminina, o movimento feminista, trabalhar temas que são importantes para as mulheres brasileiras. O assédio sexual no trabalho é uma realidade que no Brasil não era criminalizada, principalmente no trabalho, mas em outras áreas também. Mas no campo do trabalho onde acontecia mais, onde aquele superior hierárquico, o patrão, o superior hierárquico conseguia constranger, submeter mulheres porque tinha poder para isso. Isso era lei já em muitos países há mais de 50 anos, no caso do Brasil não. Conseguimos aprovar e torna crime, não só para mulheres, mas para homens também, a prática do assédio sexual. E trabalhei também na construção da Lei Maria da Penha. Mas a primeira lei que tornou no Código Penal a tipificação de violência doméstica contra a mulher foi de nossa autoria também. Vamos falar dessa primeira, do assédio sexual. O que caracteriza o assédio sexual e que a lei que a senhora conseguiu aprovar pune? A pressão, o constrangimento de quem tem hierarquicamente no trabalho superioridade, poder de mando, poder de constrangimento, de demitir, de contratar, e faz pressões para obter favores sexuais. Isso é comum, principalmente com as meninas, as jovens, que não têm experiência no trabalho, muitas vezes não tem um sindicato para lhe dar apoio. Isso acontece ainda, é muito comum. Como eu já disse, nas empresas estrangeiras que vieram para o Brasil, já tinha esse código de conduta. Muitas vezes não se permite nenhum relacionamento, nenhum namoro dentro de uma empresa. E no caso do Brasil era totalmente liberado. E as mulheres não conseguiam, principalmente as mulheres, não conseguiam denunciar e punir o agressor. Hoje é pena de prisão, multa, demissão pela CLT para aquele que constrange, que oprime, exigindo favores sexuais, porque tem poder para isso. É uma questão de poder. E é uma questão também de esclarecer, portanto, as pessoas que sofrem com isso, que denunciem. Que as mulheres, principalmente as mulheres, elas têm que procurar o seu sindicato, uma entidade, um centro de referência da mulher, uma orientação jurídica, guardar provas. Muitas vezes, o assediador nunca é um assediador de uma pessoa só. Normalmente ele é em série. Ele acha que ele pode e faz isso porque tem poder. Então ele não faz só com uma pessoa, faz não, com mais. Às vezes a mulher pensa que sou eu. Eu que tive algum comportamento, alguma coisa que dei abertura, dei lado para isso. Muitas vezes ela conta para o namorado, para o marido, para o pai, ela não é compreendida. Mas ela pode denunciar hoje e isso tem lei para coibir esse tipo de coisa. Muito bem. Deputada, o segundo projeto que coíbe a violência doméstica, como a senhora nos disse, ele veio antes da Lei Maria da Penha. Mas esse primeiro projeto, o que ele disse? Nós não tínhamos a tipificação no Código Penal. Né? O projeto se tornou lei. Se tornou lei. Colocamos no Código Penal, e essa construção sempre foi feita na Câmara dos Deputados, no Congresso, em parceria com as entidades que defendem os direitos da mulher. Precisaríamos de aprimoramento no Código Penal brasileiro e fizemos isso. De colocar no Código Penal violência doméstica contra a mulher. Não existia isso. Existia quando a mulher denunciava as agressões físicas, psicológicas e destruição do patrimônio, se enquadravam em vários pontos da lei que não era típico da violência doméstica contra a mulher. Que é uma questão cultural, que é uma questão que devemos combater, que depois deu origem, que é um movimento mundial, e a Lei Maria da Penha, e que é uma das leis mais completas e mais eficientes do mundo hoje. É considerada entre as 3 melhores leis de proteção à violência doméstica contra a mulher, a nossa Lei Maria da Penha. E foi a nossa iniciativa anterior à Lei Maria da Penha que colocou no Código Penal essa tipificou
que existe um tipo de violência que é específica contra a mulher, que acontece no lar ou por pessoas que têm ou tiveram convivência com esta mulher. Um crime cultural, uma prática cultural e irracional, eu acrescentaria. Cultural em alguns países, normal, absolutamente normal. Nós já avançamos, graças a Deus, acho que é uma das leis mais conhecidas do Brasil. Apesar da Lei Maria da Penha hoje ser amplamente difundida, a mulher saber que existe essa lei, a gente ainda continua com um alto índice de violência contra a mulher, né, deputada? As mulheres estão denunciando mais. E se monta, a partir da Lei Maria da Penha, a rede de apoio. Por isso você tem indicadores melhores hoje. Porque as mulheres estão denunciando, estão encontrando apoio, entidades que dão cobertura, que dão assistência jurídica, casas-abrigo. A partir da Lei Maria da Penha, você tem que ter todo um aparato jurídico, estrutural, numa prefeitura, para que a lei seja cumprida, senão ela não é. Senão Isto é, uma forma de amparo à denunciante, para que ela não se sinta desamparada e desprotegida, denunciando aquele com quem ela convive. Se a situação é grave, por exemplo, e ela tem que sair do lar, e depois o juiz pode determinar em 2 ou 3 dias que o agressor saia do lar, ela tem que ter uma casa-abrigo. Ela pode sofrer, se ela denunciar e voltar para casa, sofrer novas violências. Uma casa-abrigo. Tem poucas pelo Brasil ainda. A estrutura de uma delegacia da mulher com um pessoal, com um aparato preparado para atender a mulher neste caso específico. O aparato policial, polícia civil, polícia militar, guardas municipais. O poder judiciário preparado para receber. Nós estamos ainda com uma estrutura ainda deficiente para atendimento dessas mulheres por todo o Brasil. Eu estive agora aqui no encontro de prefeitos e prefeitas com a presidenta Dilma, os ministros, as ministras. Tem recursos hoje para apoiar governos municipais, governos estaduais que queiram aumentar esse aparato, com delegacias especializadas da mulher, com casa-abrigo, com centro de referência, para que a lei seja de fato cumprida. Varas específicas nos juizados para que a mulher seja atendida ali com prioridade. Continuando a ampla apresentação aqui da deputada Yara Bernardi, a senhora atuou e atua a senhora atua firmemente na região de Sorocaba, sua região é no estado de São Paulo, e a senhora foi autora de um projeto que criou o Centro de Ensino Federal Tecnológico e Profissional de Salto, que é o Cefet. Nós temos hoje carência no Brasil de centros de ensinos técnicos, profissionais? Voltando a esse tema da educação, a partir do governo Lula nós tivemos um avanço significativo em todas as áreas da educação. E hoje é uma demanda muito grande que os pais pedem que os jovens no ensino médio tenham uma indicação, uma preparação já para o mundo do trabalho. E este projeto se fez no Brasil, se implantou e ampliou a possibilidade muito grande dessas vagas. São os institutos federais, antes chamados Cefet, Centros Federais de Educação Tecnológica. Pelo Brasil todo temos mais de 300 hoje e o programa continua. Na minha região, a cidade de Sorocaba, foram implantados 5. Cidade de Salto, Boituva, São Roque, Itapeva, Itapetininga. E eu trabalhei firmemente para que esses centros tecnológicos, esses hoje institutos federais que podem chegar até cursos superiores para os nossos jovens, tivessem a implantação efetiva, que estão funcionando hoje. Hoje eu brigo para trazer um para a minha cidade também. Deputada, com o amplo crescimento do Brasil nos últimos anos e a possibilidade e a gente vislumbrando um crescimento cada vez maior do país, a gente sempre ouve aquela questão, mas a qualificação profissional da mão de obra brasileira ainda está aquém. Aqui nós teríamos uma solução, ou um início de solução, esses centros de formação tecnológicos, profissionais, que é uma alternativa também à formação universitária. Agora, nesse encontro que nós tivemos aqui em Brasília, Encontro Nacional de Prefeitos com a presidenta Dilma e seus ministros, foi reforçado novamente esta questão, seríssimo, Pronatec, mais institutos federais, mais parcerias com SESI, SENAI, SESC, para que nós tenhamos um ensino profissionalizante para os nossos jovens. Nos estados, o ensino médio acontece por intervenção dos governos estaduais, sob a direção dos governos estaduais. Mas há parcerias e incentivos em todas as áreas para aumentar o número de vagas no ensino profissionalizante, para os jovens e para aqueles que já estão na vida adulta, já foram para o campo do trabalho e muitas vezes não tiveram a possibilidade de um diploma ou de um aperfeiçoamento na sua área. Construção civil, por exemplo, mecânica e outras.
E muitas empresas precisam hoje desses profissionais e não têm. Então, essa é uma preocupação muito grande que veio desde o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas com ações concretas. Eu tenho aqui um exemplo que retrata muito bem o que a senhora acaba de nos dizer. O meu sogro é um mestre de obras que ele dá um banho em muitos engenheiros. E a única formação que ele teve foi uma formação técnica. Ele não frequentou uma universidade. Mas a formação técnica de qualidade que tem... Exatamente. No Brasil tem muito desse sentimento que o cidadão precisa fazer o curso superior e ter um bacharelado, quando ele não teve sequer a possibilidade de um diploma de nível médio para profissionalização. E são excelentes profissionais, muitas vezes, que aprenderam na prática. Hoje, com esta demanda tão grande da construção civil, quem é que acha um pedreiro, um pintor, um eletricista para obras? Eles são disputadíssimos. Muito bem. Gente, o nosso papo será muito amplo aqui com a deputada Yara Bernardes. Ela foi sindicalista da Associação dos Professores do Estado de São Paulo. APUESP. No próximo bloco, nós vamos falar sobre esse medo que amedronta pais em todo o Brasil. Nós já começamos a ouvir rumores de greve dos professores no começo de ano. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco.